Bom dia! Mais uma vez, o Senhor nos permite estar juntos para estudar a sua palavra. Este é mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Os nossos corações se alegram em poder abrir a Bíblia Sagrada nesta manhã de domingo e meditar nos ensinamentos de Deus para nossas vidas. Durante este trimestre, estamos estudando a vida de Samuel, um homem que foi chamado por Deus para ser profeta, sacerdote e juiz na terra de Israel, antes mesmo que ali houvesse um rei. O nosso estudo está concentrado de modo especial nos primeiros 25 capítulos do primeiro livro de Samuel, que narram a história desse herói da fé. Chegamos hoje ao quarto capítulo, onde encontramos uma triste história. É a narrativa de como Deus cumpriu as suas promessas de julgamento sobre a casa do sacerdote Eli e de como os filisteus se apossaram da arca da aliança do Senhor com o povo de Israel. Abramos nossas Bíblias para a leitura desse trecho da Palavra de Deus, enquanto também abrimos nossos corações e mentes para receber a mensagem de Deus para nós hoje. Leamos inicialmente os versos 1 e 2. A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Ao final do estudo da semana passada, vimos como Samuel foi reconhecido profeta em todo Israel. A expressão de Dan a Berseba significa de norte a sul, o equivalente ao nosso conhecido do Oiapoque ao Chuí. Isso era algo extraordinário, pois as tribos de Israel ainda viviam sob o regime de juízes, sem um governo central. Cada tribo em seu território tinha os seus líderes próprios e só se reunia com as demais ocasionalmente para as batalhas. Por isso, é impressionante o relato do início do capítulo 4, de que a palavra de Samuel veio a todo Israel. Enquanto isso, os israelitas estavam convocando seus guerreiros para uma batalha contra os filisteus. Estes filisteus eram inimigos dos israelitas há muitos anos. Sua história naquela região era bastante antiga. Eles eram cananitas e descendiam dos habitantes de Caftor, que é identificada com a atual ilha de Creta. A suposição é que eles foram desalojados dali e navegaram para o litoral do Mediterrâneo. Ao chegarem lá, ocuparam as faixas de terra junto ao mar e se organizaram em 5 cidades principais, cada uma com um comandante próprio. Essas cidades eram Asdod, Ecrom, Asquelon, Gaza e Gate. Elas são mencionadas algumas vezes já no livro de Gênesis. Abraão e Isaque chegaram a morar durante algum tempo lá no território dos filisteus. A inimizade e os conflitos entre os israelitas e os filisteus se acirraram durante o período dos juízes, notadamente durante a época de Sansão. A partir de então foram constantes as batalhas entre os dois povos, até o período dos reis de Israel. Durante os reinados de Saul e Davi, há relatos de diversas batalhas envolvendo os israelitas e os filisteus. No início do capítulo 4, encontramos o relato de uma dessas batalhas, na qual os filisteus foram os vencedores. A narrativa dá conta de que, neste primeiro momento, foram mortos cerca de 4.000 homens israelitas.
Isso forçou o exército de Israel a se retirar e buscar refúgio nas suas cidades. Era o início do julgamento de Deus profetizado por Samuel. Vamos continuar a leitura nos versos 3 e 4. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o povo do Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando lemos esse relato, temos a impressão de que os anciãos do povo de Israel desejaram usar a arca do Senhor como uma espécie de amuleto para vencer a guerra. Vamos conhecer um pouco da história dessa arca? Quando Moisés e o povo de Israel saíram do Egito e estavam se deslocando pelo deserto rumo à terra prometida, Deus ordenou que Moisés construísse o tabernáculo, que era uma tenda na qual Deus se revelaria ao seu povo. Essa tenda teria uma divisória no seu interior, de modo que, na parte mais interna, chamada de lugar santíssimo, seria colocada a arca da aliança, contendo as tábuas da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. A arca era uma espécie de baú, feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. Ela era o símbolo da presença e do poder de Deus no meio do seu povo. Ninguém poderia olhar para o seu interior. Até mesmo os sacerdotes só podiam entrar no lugar santíssimo durante a sua escala e devidamente purificados. Quando o povo chegou à terra prometida, a tenda foi armada em Siló. Sabemos que por algum tempo a arca do Senhor esteve em Betel, conforme nós lemos em Juízes capítulo 20, de 26 a 27. Mas logo deve ter retornado a Siló, onde ela se encontrava na época de Samuel. Naquele momento da guerra, quando Israel sofreu a primeira derrota, os líderes do povo reconheceram que foi por ação do Senhor que eles tinham sido derrotados. Porém, não vemos nenhuma indicação de que eles tenham buscado ao Senhor em arrependimento pelos seus pecados. A sua reação foi mandar buscar a arca do Senhor para o local da batalha. Eles julgavam que com a presença de Deus ali, a vitória estaria garantida. Muito provavelmente, eles estavam se lembrando de que a arca havia procedido o povo de Israel na travessia do Jordão e na batalha de Jericó. Ela simbolizava a presença e o poder de Yahvé. Sobre essa questão, o comentário bíblico Moody afirma o seguinte: os anciãos criam que a apostasia podia ser desfeita com a presença do símbolo divino. Não podiam distinguir entre a arca como símbolo da presença de Deus e a verdadeira presença de Deus. Em outras palavras, eles confiavam na arca como uma superstição, um amuleto, e não em Yahvé, que era o Senhor da arca. É verdade que Deus havia prometido se manifestar diante da arca, conforme nós lemos em Êxodo 25, 22, onde Deus disse para Moisés: ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Porém, havia condições para que isso acontecesse. E naquele momento, os pecados do povo, a começar pela liderança, estavam atraindo o julgamento de Deus sobre a nação. O que o Senhor requeria naquele momento era contrição e arrependimento, demonstrados de forma inequívoca com atitudes de humilhação.
Em vez disso, eles estavam pensando que Deus os havia ferido por não terem usado a arca na batalha desde o início. A arca foi então levada ao campo de batalha. Devemos identificar essa atitude como um tipo de idolatria, pois a arca estava sendo considerada mais poderosa do que o próprio Deus. O curioso é que ela estava sendo conduzida justamente pelos sacerdotes ímpios, Hofni e Finéias. Imagine com que arrogância eles estavam ali. Se houvesse uma vitória dos israelitas, eles seriam considerados heróis nacionais. Mas Deus não se deixa escarnecer. O texto continua e nos versos 5 e 6 nós lemos: Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Quando a arca chegou ao local da batalha, os israelitas se animaram e começaram a gritar, confiantes de que agora seriam vencedores. Os fatos que aconteceram em seguida mostram que o Senhor estava, na verdade, contra eles. É verdade que os filisteus inicialmente ficaram com medo. Eles até lembraram de fatos da história que talvez estivessem esquecidos pelos próprios israelitas. Quando eles se referem aos deuses de Israel, talvez imaginassem que a própria arca fosse um deus. Eles não estavam de todo errados, pois naquele momento os israelitas estavam confiando que a sua vitória seria por causa da presença da arca entre eles. O efeito, no entanto, foi o contrário. Os filisteus se encheram de coragem e de ousadia e atacaram Israel de forma ainda mais violenta. A descrição dos fatos seguintes é muito triste, como lemos nos versos 10 e 11. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Estes tristes fatos eram frequentemente relembrados pelos israelitas mesmo muito tempo depois e até mesmo entoados em canções de lamento. O salmista Asaf registrou as seguintes palavras no Salmo 78, versos 59 a 64. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Pela primeira vez, o povo de Israel se via privado da presença da arca do Senhor. Para eles, essa situação era pior do que eles terem abandonado antes os caminhos de Deus. A derrota foi completa. Os exércitos israelitas voltaram para casa porque viram que nada mais podia ser feito. As palavras do profeta ao sacerdote Eli se cumpriram. Seus 2 filhos foram mortos no mesmo dia. O local da batalha, na região da cidade filisteia de Afeca, ficava a cerca de 35 quilômetros de Siló. Nos versos 11 e 12 nós lemos: Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça.
Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Existe uma tradição rabínica a respeito desses fatos. Diz que esse homem de Benjamim era Saul, que durante a batalha ele teria lutado contra o gigante Golias e teria conseguido recuperar as tábuas da lei, embora a arca vazia tivesse sido mantida com o gigante filisteu. Essa história fantasiosa talvez tenha sido criada para suavizar um pouco as consequências daquela batalha. O mensageiro teve de correr 35 quilômetros em apenas um dia. Se ele estivesse com as 2 tábuas de pedra nas mãos, não chegaria a correr nem 3 quilômetros. Enquanto isso, a reação das pessoas atesta o quanto a situação era grave. O próprio mensageiro rasgou as suas roupas e jogou terra sobre a cabeça, em sinal de vergonha e de luto. O povo da cidade, ao saber da derrota, começou a gritar bem alto, sem dúvida um grito de lamento e desespero. Na continuação do texto, sabemos que os temores do sacerdote Eli se confirmaram. Ele estava sentado em uma cadeira na entrada da cidade quando o mensageiro chegou. A sua narrativa era trágica. Quase todos os homens de Siló haviam morrido. Os 2 sacerdotes que estavam com a arca também morreram. Mas o pior havia acontecido. A arca havia sido raptada pelos inimigos. Isso foi demais para o velho Eli. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. É o que nós lemos no verso 18. Começava aqui a queda da casa de Eli na liderança do sacerdócio em Israel. O episódio narrado no restante do capítulo 4 confirma esse fato. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não tema, porque você teve um filho." Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: "Foi-se a glória de Israel." Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: "Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada." A esposa de Finéias estava grávida e muito provavelmente teve um parto prematuro, devido ao choque das notícias. Embora a criança tenha nascido, a mãe não sobreviveu. Nem mesmo a notícia de que o seu filho era um menino chegou a animá-la. Isso poderia ser um sinal de que a linhagem sacerdotal estava salva e que haveria descendentes de Eli para assumirem o posto. Porém, a decisão do Senhor já estava tomada. Aquela mulher pensava que, sem a arca, a presença dos sacerdotes seria inútil. Sem a arca do Senhor não haveria mais sacrifícios e o culto a Yahvé teria um fim. Mais uma vez, podemos notar que isso beira a idolatria. Quando o menino nasceu, ela lhe deu o nome de Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória. Ela supunha que a glória de Yahvé, simbolizada pela arca, havia se retirado do meio do povo. Essa palavra, Icabô, não expressa somente a saída da arca. Alguns comentaristas afirmam que ela é uma expressão agourenta, cujo significado mais próximo é: a arca foi para o exílio. A palavra glória tem um significado especial nesse momento. A glória
é o próprio Deus. Em outras palavras, a mulher de Finéias estava apenas expressando o pensamento geral do povo de que o seu Deus havia sido levado para o exílio. Sem a glória, o que seria daquele povo? O que eles não sabiam é que Deus não se deixa escarnecer. Ele jamais abandona a sua glória. Conforme veremos no capítulo 5, Deus mostrou a sua glória lá na terra dos filisteus. Mas o pior de tudo é que até este momento o povo ainda não havia caído em si. O seu lamento não é de arrependimento ou de contrição por causa dos seus pecados. Não vemos ninguém se lamentando por ter abandonado a lei do Senhor. De tudo que esse capítulo relata, esta é a maior tragédia. Felizmente, esse não foi o fim da história. No próximo domingo, continuaremos o estudo desse primeiro livro de Samuel. Esteja conosco mais uma vez. Que Deus nos conceda um domingo abençoado.